Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como validar o formulário com JavaScript e apresentar a mensagem de erro com switch alerta. Isto é, será apresentado como implementar este formulário. Se eu não preencher nome inválido, preencha o campo nome, simplesmente coloco o nome, tento cadastrar, e-mail inválido, preciso colocar um e-mail. Próximo passo, senha, mínimo 6 caracteres, coloco de 1 até 6. Em seguida, tento cadastrar, senhas não coincidem, o campo confirmação de senha deve ser igual a senha. Aqui eu coloco de 1 até 4, tento cadastrar, não é igual. Coloco 5, 6, agora tudo certo, formulário validado com sucesso e pode fazer o cadastro das informações deste formulário. Bora implementar este formulário e também a validação com JavaScript. E de quebra, apresentar a mensagem neste switch alerta. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, novo, pasta, com o nome de Celk, abro no gerenciador de arquivos, com o diretório aberto, eu abro esse diretório no editor Visual Studio Code, há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastar o diretório. Aberto o projeto, crio o arquivo index.html com a estrutura básica do HTML5, indico que a página será Português Brasil e também um título, Celk cadastrar, que deve ser apresentado na aba do navegador, e no corpo eu crio um título com a tag H1, finalizo a mesma, coloco cadastrar o usuário e posso implementar o formulário. Coloquei um formulário pronto somente para agilizar e posso abrir esta página no navegador para conferir como está ficando. Para isso, simplesmente pego o arquivo e arrasto no navegador. E tenho o resultado: cadastrar usuário, nome, e-mail, senha e confirmar a senha. Com o formulário implementado, próximo passo é criar um layout bem básico. Eu abro uma div, finalizo esta div, acrescento o atributo class e o seletor form container. Somente finalizo esta div aqui abaixo. Crio um arquivo style.css e dentro deste arquivo eu colo um CSS também pronto somente para agilizar. Você pode baixar o código-fonte e consultar este CSS. Criado o CSS, só falta incluir ele. Simplesmente utilizo a tag link, em seguida rel, indicando quero incluir uma folha de estilo href, qual arquivo começo a digitar e o editor nos auxilia. Confiro no navegador, Ctrl F5 e tenho um layout básico. Somente aqui eu tenho duas quebras de linha, isso porque eu acrescentei o BR. Posso remover agora esses BR, não é necessário mais. Ficou melhor o formulário cadastrar. O formulário está implementado. Agora, eu quero validar. Para isso, eu crio um arquivo com o nome de script.js e simplesmente coloco um alerta para conferir se carregou o arquivo de forma correta. Simplesmente dei um alerta, incluo o arquivo aqui no final, pego a tag script, finalizo a tag e o atributo source para indicar qual arquivo que eu quero carregar. Retorno no navegador, Ctrl F5 para recarregar e apresentou o alerta. Significa que está carregando o script de forma correta. Crio uma função com o nome de validar e dentro desta função, primeira coisa, eu recebo os dados do formulário, do campo nome, campo e-mail, campo senha e repetir senha. Primeiro tenho form user é o nome do formulário, depois o nome do campo, nome, e-mail, senha, repetir senha e quero o valor. Quando você digitar algum valor no campo, o valor é atribuído dentro do value, é ele que eu estou utilizando.
Retorno aqui no script e posso implementar a validação do campo nome. Antes de validar, eu coloco um alerta, em seguida simplesmente o nome. Eu quero conferir se realmente estou recebendo o valor do campo nome. E esta função ela será chamada quando o usuário clicar neste botão. E para identificar o clique, é com o onClick. Quando o usuário clicar, utilizo o return, em seguida a função validar que eu tenho. Não preciso passar nenhum parâmetro, porque eu consigo recuperar os valores de cada campo. Dou um Ctrl F5 para recarregar. Se eu clicar em cadastrar, esta página diz e não imprimiu valor nenhum, porque não tem um nome. Eu coloco o nome, tento cadastrar, agora sim tem o valor nome. Eu preciso validar. Se não tiver valor, deve apresentar que o campo está vazio e é necessário preencher. Retiro este alerta e implemento a validação do nome. Se isso aqui não for verdadeiro, eu crio uma função exclusiva para validar o nome e para esta função eu passo o que eu estou recebendo do campo. Se for falso, coloquei o ponto de exclamação na frente, negando acesso a este hífen e deve apresentar um alerta. Eu coloco um simples alerta, em seguida, dentro deste alerta, preencha o campo nome. Mas eu preciso criar esta função validar nome. Crio ela aqui abaixo, validar nome. Ela recebe como parâmetro o nome, porque eu estou criando uma função separada, porque aqui você pode implementar outras validações em relação ao campo nome. Eu quero só verificar se ele não está vazio. Primeiro, eu retiro o espaço em branco. Depois de retirar, eu conto a quantidade de caracteres. Se a quantidade de caracteres for menor que 0, significa que não tem valor. O usuário não digitou nenhum texto. Eu retorno e, ao invés de eu apresentar este alerta básico, no momento pode ficar este alerta básico mesmo. Clico em continuar, em seguida cadastrar, preencho o campo nome. Fez a validação. Assim eu posso implementar em relação aos outros campos. Copio este e acrescento em relação ao e-mail. E também coloco necessário preencher o campo e-mail e uma função validar e-mail. Altero o nome da função aqui e recebo o e-mail como parâmetro. E para validar o e-mail, utilizo expressão regular para validar o formato do e-mail, se o e-mail possui o arroba. E posso testar se realmente está funcionando. Ctrl F5 para recarregar. Posso apagar aqui o hashtag e um Ctrl F5. Agora sim consigo dar o Ctrl F5, coloco o nome, passa pela validação do nome, mas cai na validação do e-mail. Preencha o campo e-mail. E não está legal este alerta. Eu quero utilizar o Switch Alerta. Pesquisei por Switch Alerta 2, abro o site e tem um exemplo. É isso aqui que eu quero apresentar. Aumento o tamanho da página para conseguir ver o menu lateral. Agora sim, tem como instalar. Você pode utilizar o NPM, caso você esteja utilizando uma biblioteca JavaScript, mas como o meu exemplo é um exemplo básico, posso incluir de uma CDN, de um servidor externo. Acrescento no arquivo index antes do script e o modelo que eu quero vai ser o seguinte. Aumento novamente, venho em exemplos, descendo um pouco, tenho esse aqui. Pode ser esse mesmo. Simplesmente eu copio isso daqui. Após ter feito a cópia, eu venho no arquivo script e crio uma nova função. Esta função com o nome de exibir alerta. Esta função ela recebe o ícone, o título e também o texto. E colo o que eu havia copiado.
Pego o parâmetro ícone e substituo neste local. Assim, vai ser dinâmico este switch alerta. O título também, e depois eu tenho o texto, substituo e apago rodapé. O rodapé eu não preciso. Agora, ao invés de eu apresentar este alerta básico, eu posso exibir o alerta, o switch alerta. Pego este alerta e substituo pelo exibir alerta. Eu preciso primeiro passar o ícone, não é esse erro, tem algum outro ícone. Eu dou um Ctrl F e pesquiso pelo ícone que eu quero. É esse daqui. Se eu tentar visualizar, é esse aqui que eu quero que seja apresentado. Simplesmente copio e acrescento neste local. Depois do ícone, tenho o título, esse título que deve ser apresentado. Neste caso vai ser o seguinte. Coloco vírgula e aqui também eu coloco aspas simples. Vai ser a seguinte frase: nome inválido. É claro, você pode colocar a frase que você achar melhor. Preencha o campo nome. Beleza? Também faço em relação ao e-mail. Continua o mesmo ícone, não é nome inválido, será a frase e-mail inválido, preencha o campo e-mail. E esse alerta eu não preciso mais. Será que apresenta já o switch alerta? Dou um Ctrl F5 para recarregar e em seguida clico em cadastrar. Não apresentou o switch alerta. E por que ele não apresentou? Isso porque ele recarregou novamente o formulário. Bora ver? Se eu clicar em cadastrar, ele recarregou a página, enviou os dados para esta página. Eu não quero que recarregue a página. Então, simplesmente, eu coloco um return falso, indicando que não deve recarregar a página, não deve enviar os dados. Só deve carregar quando houver sucesso. Aqui eu coloco return true, porque passou pela validação. Testo novamente, apago o hashtag, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em cadastrar, nome inválido, preencha o campo nome. Agora sim, ficou legal. Eu preencho o nome, clico em cadastrar, e-mail inválido, preencha o campo e-mail. Agora, se eu clicar em cadastrar, depois que eu preencher o e-mail, deve apresentar hashtag, porque deve enviar os dados. Enviou os dados, limpou o formulário, então agora eu posso apresentar uma mensagem de sucesso. Aqui eu comento este return true, mas é ele que você deve utilizar, porque ele indica que o formulário pode ser enviado. Agora, para testar, eu coloco um return falso. Por que esse return falso? Porque agora eu quero exibir uma mensagem de sucesso que todas as validações estão corretas. Também chamo a função exibir alerta. Para mesmo eu preciso passar o ícone, vai ser o ícone de sucesso, depois um título, coloco tudo certo, depois desta frase eu também preciso acrescentar um texto. Será o texto formulário validado com sucesso. Bora testar? Dou um Ctrl F5 para recarregar, coloco o nome, depois do nome, opa, não preencheu, agora preencho manualmente, e-mail, tento cadastrar, tudo certo, formulário validado com sucesso. Falta agora validar a senha. Para isso, eu copio este exemplo, só coloco a palavra e-mail, em seguida copio conforme eu setei e substituo validação da senha. Deve apresentar este ícone, ao invés de ser e-mail inválido, coloco senha inválida e preencha o campo senha com mínimo 6 caracteres. E será criada uma função exclusiva. Abaixo, uma função, validar senha, e ela recebe como parâmetro a senha e internamente coloco verificar se a senha tem mais do que 5 caracteres. Bora testar se funciona isso. Eu
atualizo, Ctrl F5 ou Ctrl R para recarregar. É necessário Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Coloco o nome, depois tenho o e-mail, tento cadastrar, tudo certo. Ué, passou pela validação? E o campo senha? Validar senha. Se o campo senha está vazio. Isso porque eu não alterei, deixei e-mail. É o campo senha. Este valor que eu quero é validar. Importante que eu esqueci, assim vocês podem ver se vocês tiverem algum erro. Pode ser que o nome do campo você não colocou correto. Tem o primeiro nome, e-mail, deixa o campo senha, senha inválida, preencha o campo senha com mínimo 6 caracteres. Beleza, funcionou. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tento cadastrar, tudo certo, mas está faltando validar ou confirmar senha. Para isso, abaixo deste hífen, eu implemento agora verificar se as senhas são iguais. Se senha, o que está dentro do campo senha, for diferente do valor que está no campo repetir a senha, então acessa este hífen. E também pego o exibir o alerta. Copio aqui da parte superior, continua, não continua esse. Eu quero colocar error, senhas não coincidem. Posso pegar aqui da parte superior esta frase só para agilizar. E a frase vai ser a seguinte: o campo confirmação de senha deve ser igual à senha. Só falta testar agora. Ctrl F5 para recarregar. Coloco primeiro o nome, depois o e-mail, a senha de 1 até 6 e confirmar. Eu coloco 1, 2, 3, 4. Tento cadastrar, as senhas não coincidem. Campo confirmação de senha deve ser igual à senha. Coloco agora de 1 até 6, conforme coloquei aqui acima. Tento cadastrar, tudo certo. Formulário validado com sucesso. Estou fazendo a validação. Agora, esses dados eu posso enviar para uma API. Quer aprender como criar uma API robusta e segura? Eu recomendo o curso Como Criar uma API com Laravel. E sobre este formulário, como salvar no banco de dados, será apresentado no próximo tutorial. Como pegar essas informações deste formulário e salvar no banco de dados MySQL. Mas isso fica para a próxima aula. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.